Olá, muito boa tarde, bom dia para você que está nos assistir. Hoje nós aprenderemos uma matéria chamada preservação vocal. Hoje nós aprenderemos alguns cuidados básicos que nós, como cantores e palestrantes, pessoas que usamos a voz para trabalho, precisamos ter. Eu passarei essa matéria em 2 aulas, são 3 tópicos, é uma matéria bem grande, eu costumo levar aproximadamente 2 horas, não repare que eu estou com a alergia um pouco atacada, mas mesmo assim eu tentarei passar para vocês um pouco de conhecimento hoje que não faz mal para ninguém. Então hoje nós aprenderemos 3 tópicos. Primeiramente, o primeiro tópico, o que não fazer. O segundo tópico, consequências do mau uso da voz. E o terceiro tópico, o que fazer para preservar a voz. Dentro desses 3 tópicos, o mais importante não é o tópico que eu vou falar sobre os segredos para cuidar da voz. Lá no final, o que fazer para preservar a voz, sobre a água, entre outras coisas. O mais importante é a gente cortar o mal pela raiz. E como corta o mal pela raiz? Abrindo mão de alguns maus hábitos no nosso dia a dia para que você não desenvolva nenhum problema vocal, tá ok? Então vamos lá, a matéria é uma matéria que ela precisa ser toda escrita, que eu dou só em aula, tá bom? Então, título da matéria é Preservação da Voz. Primeiro tópico, número 1, o que não fazer? O que não fazer? Letra A, tomar gelado, entre parênteses, causa inchaço, muco e choque térmico nas pregas vocais. Vamos falar então um pouco sobre o gelado. Quando você ingere gelado em excesso, acontece uma reação chamada na física de lei da dilatação. A gente fala um pouco sobre isso na matéria de respiração. O que acontece? Quando você ingere alguma coisa muito gelada, seja um suco, água, refrigerante, sorvete, picolé, açaí, o seu corpo está aproximadamente 37 graus, uma temperatura quente. E se a gente ingere alguma coisa muito gelada, congelada, causa um choque térmico. Esse choque térmico contrai as moléculas e partículas do nosso corpo, enrijecendo a musculatura da prega vocal. A prega vocal tem um sistema imune. Quando ela é exposta a alta ou a baixa temperatura, ao gelo ou ao frio, ela libera uma saliva mais grossa que a gente chama de muco. Parece que a pessoa está com catarro. A sensação é catarro na garganta, mas na verdade é só uma secreção transparente, mais grossa, que a gente chama de muco. Todas as vezes que você abusar do gelado, do quente, de outros alimentos que eu vou falar lá embaixo, acaba dando essa gosminha na garganta, que você é obrigado a pigarrear. Né? E esse pigarreio, há um atrito de uma prega vocal com a outra. Então você vai ficar pigarreando para tentar limpar a prega vocal e não vai limpar. Você vai agredir a prega vocal, né? E vai continuar com o problema. O problema do gelado é que ele não resolve se você cortar ele. Por exemplo, eu vou cantar hoje à noite, não resolve se você tirar pela manhã, porque vai cantar à noite. O ideal é que você corte o gelado da sua vida, ou não corte, né? Ou sim ou não, ou tira ou não tira. Quando você tira de vez o gelado da sua vida, você sente uma diferença brutal na sua voz, é uma coisa assim impressionante. Eu, por ser muito alérgica, eu sempre tive muita inflamação de garganta desde muito nova. Então, com o passar dos anos, eu vim aprendendo a cuidar da voz, automaticamente minimizou muito as infecções de garganta que eu tinha. Então, é importante a gente estar cuidando da saúde através da voz. O gelado causa, então, choque térmico, que enrijece a musculatura da prega vocal, diminuindo e dificultando a vibração da prega vocal, que vai levar você a ter dificuldade para cantar, dificuldade na afinação.
vai causar um inchaço na prega vocal, que também vai diminuir a frequência de vibração. Isso significa o quê? Você vai cantar mal, você vai cantar com dificuldade, você pode desafinar, pode não, vai desafinar, você perde o controle da sua voz, a região aguda fica comprometida, você não consegue dar as notas que você precisa dar cantando. Fora o muco, que dá aquela sensação de cheira na garganta, tipo um catarrinho. E entra uma rouquidão em alguns momentos na sua voz ao cantar. Então, assim, o gelado não é algo que se você tira de manhã, de noite você está bem. O inchaço que o gelado demais ele provoca leva em torno aí de 3 dias para minimizar. Então, o ideal é que você tire o gelado da sua vida. Já que o gelado ele é tão prejudicial, é importante que você tire ele da sua vida, porque não tem gargarejo, água, nada milagroso que resolva os malefícios que o gelado causa, que o gelado traz. Tá ok, gente? Estamos aqui. Ficou claro, então, sobre o gelado? Por que o gelado faz tão mal? Ana, mas aí sorvete, picolé, nada disso eu posso? Gente, tudo vos é lícito, mas nem tudo nos convém. Você pode sim tomar lá o seu açaí, né, o seu picolé, sendo que você precisa esquentar na boca. Um sorvete esquenta na boca antes de engolir, não tem problema você fazer ingestão. O problema, o ruim para você vai ser se você ingerir, né, deixar passar aqui na laringe isso tudo muito gelado. Então, enquanto está na boca, você está saboreando, não há problema algum. Agora, passando aqui, é importante que você aqueça, esquente o que você está comendo, tá bom? Sendo bebida principalmente refrigerante é mais difícil por causa do gás, dá um incômodozinho, né? Então, o ideal é que o gelado você tire da sua vida, tá bom? Se não for possível, não tire, mas também não fique brincando com o seu sistema imune. Tira um dia, o outro dia não toma, antes de cantar não toma. É irrelevante, porque o inchaço leva em torno de 3 dias, a secreção também para sair, o muco. Então, assim, a rigidez muscular, nada disso passa assim instantaneamente, né? Então, assim, o ideal é que você realmente tire do seu dia a dia. Sinto muito dizer, mas é a verdade. Agora, letra B. Tomar quente demais, entre parênteses, amolece as pregas vocais e dá muco. Vou explicar já uma outra matéria, quem está escrevendo aí, letra C. Falar muito e alto, entre parênteses, causa com H hipotonia. Que, 2 pontos, o que é hipotonia? Escreve ao lado, é a perda da potência vocal. É a perda da potência vocal. Vamos lá, então. Vamos lá, letra B. Tomar quente demais. Quando você ingere um chá, um alimento muito quente, também vai, o seu sistema imune vai liberar uma secreção, né, para proteger do calor intenso ou do frio intenso. Então vai dar essa secreçãozinha. Agora o quente não traz um desconforto como o gelado traz. O quente traz uma sensação agradável. O quente traz uma sensação como se você tivesse aquecido a voz, porque na verdade o quente amolece a musculatura. Então você tem uma falsa sensação de que você está com uma voz aquecida. Você não vai ter dificuldade para cantar. Só que assim, a prega está amolecida, fragilizada, ela não está aquecida, músculo alongado. Então qualquer ataque vocal, impostação de voz mal dada, agudo mal colocado, nasce uma lesão. Um calo, uma fenda, um nódulo, um pólipo. É o momento onde geralmente nascem as lesões. Então o quente demais não é amigo do cantor. Tá? Tem uma pesquisa lá no Rio Grande do Sul, morrem mais pessoas com câncer de esôfago e investigaram por quê, né, devido ao uso do chimarrão. Então a pesquisa detectou que alimentos quentes demais aumentam em até 4 vezes o risco de câncer de esôfago. Como alimentos gelados demais causam inflamações graves como gastrite e esofagite, que é bem sério. Pessoas que têm costume de chupar gelo, né, tomam aquela coca gelada com gelo, gente, tudo isso é letal pra gente que canta. Como atletas da voz, a gente não, o nosso instrumento é o corpo.
Não tem como você querer fazer tudo, manter uma vida normal se você é um atleta da voz. Se você é um atleta da voz, você precisa cuidar da sua voz. E tudo tem seu ônus e seu bônus, né? O bônus que você vai cantar bem, o ônus que você vai ter que abrir mão de algumas coisas para isso. Tá ok? Então, olha, tomar quente demais também não é indicado, tá? Porque amolece as pregas vocais, dá uma falsa sensação de voz aquecida, nisso você pode abusar um pouco mais da voz e desenvolver futuramente algum problema vocal. Letra C. Falar muito e alto. Quando a pessoa trabalha com a voz como eu, fala muito, canta muito, ela acaba tendo um desgaste maior vocal, que a gente chama de hipotonia, perda da potência vocal. Isso eu vejo muito claramente, isso acontece comigo, e às vezes para eu cantar eu preciso fazer um jejum de voz, ficar um pouquinho quieta, para descansar a voz e recuperar a voz perdida. Essa, inclusive, é uma das melhores dicas que eu dou para quem canta. Fora tudo que eu vou ensinar, gente, se tem coisa assim, o pessoal quer bala, o pessoal, a gente está na geração miojo, a geração que quer tudo de imediato, tudo rápido, tudo instantâneo. Mas algo assim instantâneo, tirando bala, tirando esses sprays de garganta, que em sua maioria são anestésicos e anti-inflamatórios, então eles vão mascarar o problema que você tem e não resolver. Né? Então, assim, algo que resolve instantaneamente é o jejum vocal, o repouso vocal antes de cantar. Sendo que se você vai ficar, vamos supor, 12 horas sem falar, sem cantar, sem nada, antes de cantar, de sair da sua casa, você vai precisar fazer um bom aquecimento vocal, porque a sua prega vocal estará muito relaxada. Então é necessário aquele descanso, aquele repouso e também um bom aquecimento. O que eu falo de bom? Um bom aquecimento que você fique bastante tempo na região grave, média e aguda. Porque você estando sem falar, sua voz ela vai ficar muito relaxada e posteriormente vai ficar grave. Então é necessário você aquecer muito bem a região média e aguda para não chegar lá de cara, como a gente fala, com a voz fria para cantar, tá bom? Então, fumar queima as pregas vocais, aliás, falar muito causa hipotonia, cansaço, desgaste vocal. Então, se você puder, no dia que você for cantar, não ensaiar, é excelente, maravilhoso. A gente precisa separar dias, um dia para cada coisa. Eu sei que às vezes isso não é possível, porque não depende apenas de uma pessoa e depende de uma equipe inteira. Mas eu aqui, como profissional da voz, eu preciso de falar que o que é o ideal. O que é ideal é você não fazer muitas atividades com a voz todos os dias, né? E principalmente o dia que você for cantar, é importante que você descanse. Imagina um maratonista, se antes de uma competição ele faz uma maratona particular. Olha, gente, jogadores de futebol, eles ficam até em abstinência sexual para não ter desgaste. Antigamente, pelo menos era assim, para não haver um desgaste físico. Então, assim, só daí a gente tem uma noção, né? Nós somos atletas da voz, a gente precisa ter essa consciência de que não é só chegar e cantar, precisa haver uma preparação antes para que o resultado ao cantar seja positivo. Então vamos prosseguir com a matéria. Há cantores que eles ficam 20, 30 dias sem falar, cantores esses como a Celine Dion, né, como outros que ficam em silêncio, em repouso vocal antes de cantar para poupar a voz, para resguardar a voz e não perder a voz. Agora, letra D. Falar respirando pela boca resseca as pregas vocais. Como a gente viu em respiração, quando você respira pela boca, o ar não tem o tratamento que pelo nariz tem. Pelo nariz você acaba ressecando a prega vocal porque o ar vai seco, frio, causa choque térmico, né? E além do choque térmico, ele enrijece a musculatura devido a esse choque térmico. Então o ideal é que você não respire pela boca nem ao falar. Respirando pelo nariz, também na fala, você vai precisar de uma coordenação motora, que isso a gente adquire com o tempo. Você está falando, você para, fecha a boca e puxa o ar pelo nariz. Você filtra dessa forma o ar, o processo do ar até chegar à prega vocal. Aqui a laringe, onde ela está, é maior, então você aquece o ar vai aquecido. Pode ter ventilador, ar-condicionado ligado, o ar vai aquecido.
e vai umidificado. Então, além de você manter a hidratação com água, você vai manter a hidratação que você já fez durante o dia, inspirando pelo nariz. Então, é muito importante a respiração nasal. Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu já tive um cansaço extremo na prega vocal, devido ao uso excessivo, e o que corrigiu, o que me ajudou a recuperar a voz foi apenas a respiração nasal. Pasmem vocês. Então, assim, não teve cirurgia, o tratamento fonoterápico não teve que ser feito no meu caso, porque eu já cuido da voz, mas o que foi feito foi isso, apenas a respiração nasal na fala, e foi o que resolveu. Então, assim, eu sou fã, né, tenho motivo para ser uma defensora da causa da respiração nasal, porque faz efeito sim, dá resultado. Só se você tiver com o nariz entupido, como eu tô hoje, aí você vai precisar respirar pela boca, mas o importante é que você tente se esforçar, fechando e puxando pelo nariz, tá bom? Letra E, fumar, entre parênteses, queima, resseca as pregas vocais e causa falta de ar. Queima, resseca as pregas vocais e causa falta de ar. A fumaça quente do cigarro, ela queima os pulmões que estão aqui embaixo, que dirá as pregas vocais aqui. A gente sabe que tecido queimado perde elasticidade. Então, assim, a pessoa quando ela fuma ao longo dos anos, ela queima as pregas vocais, perde elasticidade, perde um pouco da região aguda, da região grave, e depois ela vem perdendo a voz até ela não conseguir cantar. Isso não acontece em 1, 2 anos, isso acontece em uma vida, ao longo de uma vida. Mas é sabido que o fumo faz muito mal para a voz, tanto para os pulmões, porque vai diminuir a capacidade respiratória também. Então, quem fuma, além assim, de não ser amigo da saúde, também não vai ser amigo da voz. É um pouco mais difícil de você ter uma voz tratada quando você fuma. Letra F, bebidas alcoólicas. Tomar bebidas alcoólicas, no caso, dentro do que não fazer. Aí é que está escrito, tomar bebidas alcoólicas. Entre parênteses, resseca e queima as pregas vocais. Resseca e queima as pregas vocais. Muita gente diz, eu tomei um vodka, um uísque, uma bebidinha para aquecer a voz. Bebida alcoólica aquece a voz? Bebida alcoólica tem um poder de trabalhar na musculatura da prega vocal e do diafragma? Que eu saiba, não. A bebida alcoólica ela tem um poder de agir no sistema neural, te deixando mais desinibido, mais solto, mais descontraído, mais relaxado. Portanto, você vai conseguir ter uma desenvoltura no palco física que, de cara limpa, vamos dizer, talvez você não tenha coragem de fazer certas coisas que alcoolizado você pode fazer. Mas de jeito nenhum a bebida alcoólica aquece a voz, prepara a voz para cantar. Ela te deixa mais solto, mais desinibido, mas não aquece a voz para cantar. Isso é mito, tá bom? Letra F, tomar bebidas alcoólicas. Entre parênteses, escreva aí. Resseca e queima as pregas vocais. Resseca e queima as pregas vocais. Eu acho que eu já falei isso, né? Tomar bebidas alcoólicas. Agora, letra G. Evitar alimentos gordurosos. Eu vou pedir para vocês nessa letra G, deixar um espaço bem grande que a gente vai falar de vários alimentos. Evitar, 3 dias antes de cantar, alimentos, 2 pontos, escreve aí, gordurosos, condimentados e ácidos antes de cantar. Entre parênteses, irritam a laringe, produzem refluxo gástrico, irritando a mucosa da laringe. Vamos lá então. Continuando na mesma letra, sobre os alimentos, evitar. 3 dias também antes de cantar, escrevam aí, chocolates, leites, refrigerantes, entre parênteses, causam uma crosta de sujeira nas pregas vocais.
pois engrossam a saliva, dificultando a vibração das pregas vocais. Vamos lá. Esses alimentos que eu enumerei, eles não são proibidos. Você pode fazer o uso deles, sendo que o ideal é que você abra mão deles antes de cantar, de preferência no dia ou se conseguir 3 dias antes de cantar. Vamos falar sobre o que realmente me preocupa, né? E afeta muito a voz. Os alimentos ácidos. O que é alimento ácido? Laranja, limão, aquele abacaxi cortado que é uma delícia, né? Pitanga, kiwi, acerola. Tem umas bebidas, né, que são de frutas cítricas, dentro, tipo de guaravita, que é, sei que ela citrus. Eu não bebo essas coisas, mas a gente vê que vende, né? E tem algumas bebidas que são bem ácidas, né? Já vem com ácido mesmo de fábrica. Gente, eu recomendo vocês não usarem esses tipos de alimento antes de cantar. O que acontece? Irrita a prega vocal, irrita a laringe por ser ácido demais. Ácido na medida, o ácido, por exemplo, da maçã, o ácido da uva, vai limpar as pregas vocais, porque é um grau mínimo de acidez, então não vai te fazer mal. Mas muito ácido vai corroer a mucosa, a pele da prega vocal. Então fica tudo feridinho, não chega a causar ferida, mas fica tudo irritado, assado, vermelho, parece que passou uma lixa. Gente, come um abacaxi, uma limonada feita com a casca bem forte e tenta cantar depois. Arde, chega a arder a garganta. Muita gente vem pra aula sem conseguir cantar e a gente... O que aconteceu? Você tomou alguma coisa ácida? Tomou gelado demais? Porque são coisas que travam a voz imediatamente, na hora. Nem não há o que se fazer, é só esperar o tempo passar para normalizar. Então, evitem gelado antes de cantar. Tá? Não é proibido, eu faço uso de tudo isso, até para reforço de vitamina C, faço muito uso de sucos naturais, sucos da fruta, e os meus preferidos são justos de frutas cítricas, mas eu já fiquei sem cantar por causa de 2 rodelas de abacaxi, então eu não recomendo mesmo, irritam muito a laringe. E falando de alimentos ácidos, há alimentos que provocam refluxo gástrico, que é comida muito gordurosa, muito temperada, muito apimentada, né? Eu amo comida temperada. Eu não estou falando de um tempero de um alho, de uma cebola. Eu estou falando da junção de muitos temperos, né? De vários temperos. Eu amo. Mas não é bom para quando você for cantar, né? Aquela carne moída com todos os temperos, que é uma delícia, que eu amo também, mas não pode, gente. Né? Eu não estou falando do temperinho básico do dia a dia, de um alhinho, de uma cebola, de um tempero natural. Estou falando de muito tempero. A comida, quando está muito carregada em tempero, muita pimenta, muito curry, comida indiana, comida mexicana, comida baiana, que eu gosto muito, né? Sou filha de baiano, então gosto. Acaba irritando a mucosa intestinal e acaba dando refluxo gástrico. O refluxo gástrico, o seu esôfago, por onde desce o alimento, e a prega vocal, a laringe, ela não tem resistência para suportar o grau de acidez que esses alimentos, a comida muito temperada, que o refluxo gástrico provoca. Então é importante você não fazer ingestão desses alimentos no dia que você for cantar. Sobre gordura, além de poder dar refluxo também, você não tem como limpar, então você vai ficar com a garganta, você não tem como escovar a garganta, então você vai ficar com aquela gosma na garganta, né? Então, assim, é bom também evitar, porque pode acontecer de falhar a voz quando você está cantando, tá bom? Próxima letra. Evite balas de mentoladas e sprays de garganta antes de cantar. Bom, gente, se você não tá bem para cantar, se você, olha, se hidratou, aqueceu, fez exercício de respiração, não tomou gelado, fez tudo bonitinho e tá ruim, é sinal que você não tá bem para cantar, né? E quando você não tá bem, você não pode forçar para você não aumentar uma possível lesão. Às vezes a prega vocal já tá inchada, você forçou muito, aí você vai cantar com ela ruim, vai ficar pior ainda. Então o ideal é
que você não cante. Mas se você está com a garganta inflamada e quer fazer um uso de spray de própolis, que é anti-inflamatório maravilhoso, pode fazer. Só compra aqueles spray sem álcool. Mas se você está ruim, não faça uso dessas coisas para cantar. Eu não estou assim dizendo, você não pode chupar bala, você não pode usar spray. Não, não é recomendável antes de cantar. Por quê? O cravo, a canela, o gengibre, o romã, o própolis, todos eles são anti-inflamatórios e anestésicos. São maravilhosos quando usado de forma correta, na medida correta e quando você precisa realmente. Agora, se você está bem, quer melhorar para cantar, quer essa voz, faz exercício, bebe bastante água, segue as recomendações que eu estou dando aqui, que você vai ficar com a voz maravilhosa. Agora, se você está ruim e está fazendo uso dessas coisas para melhorar, você vai se lascar, desculpa, porque vai adormecer, anestesiar, você vai perder a sensibilidade. Aí você tem aquela falsa sensação de que melhorou, estou bem, minha voz voltou, melhorou nada, só anestesiou. Aí você vai forçar mais ainda, aí pode lesionar mais ainda. Né? Então, por isso que não é indicado. Bala de gengibre, bala house, frigel, toda bala ardida, mentolada não é recomendada também antes de cantar, tá bom? No caso do que não fazer, aí vocês podem acrescentar mais uma letra aí. Tomar café. Quem me conhece sabe que eu amo café. Mas tomar café, entre parênteses, a cafeína causa muco nas pregas vocais. Hoje eu estou tomando água. Não sei se dá para ver. Estou tomando água. A cafeína, ela causa muco, engrossa a saliva. Aí você vai ficar com aquela secreçãozinha mais na garganta e vai ficar para cantar. Por isso que não é legal, não é indicado. Agora, você vai cortar o café, você vai ter que cortar também. Se você quiser se livrar da cafeína, vai ter que cortar também Coca-Cola, Pepsi, chá preto, chá mate, Ice Tea, que eu amo. Quem quiser me deixar a tia feliz, gente, traz Ice Tea de pêssego pra tia que te ama. Mas tem cafeína, porque é feita à base de chá preto. Então, assim, não é uma bebida indicada, olha, maravilhosa para cantar. Não é, tá? Mas se você for tirar tira logo tudo, né? Não compensa, né? Agora, dos males, o café é o menor, tá? Eu não posso ser hipócrita. Como professora, eu preciso ensinar tudo para você que está em casa, mas como cantora, posso te afirmar que tem coisas que, como eu sempre falo em aula, impossibilitam e tem coisas que atrapalham. O muco, eu não estou menosprezando, mas ele atrapalha, incomoda, mas você não vai perder a voz de ficar rouco, de não conseguir cantar, tá? Vai te atrapalhar, pode te levar a desafinar, porque você perde a coordenação da vibração devido essa gosma na garganta, né? Então pode acontecer igual quando você tá com catarro, que quando você tenta falar, sai aquela cheira e depois some a voz e depois volta. Você pode pagar esse mico cantando. Entrar uma cheira, entrar aquela gosminha, o som da voz sumir e depois o som da voz voltar. Isso é muito comum, isso pode acontecer. Mas a gente está falando do muco, né? Provocado pelos alimentos que provocam muco. Mas há coisas que são impossibilitantes. Na minha opinião, é experiência, o que é impossibilitante é gelado e ácido. E desgaste vocal, tipo, a pessoa cantou, ensaiou o dia inteiro e vai cantar. Gente, não tem o que se fazer quando você ingere muito gelado para cantar, quando você força muito a voz, não tem o que fazer. É fechar a boca, shut up, ficar quietinho e esperar passar. Né? Alimentos ácidos, como eu já falei, eu já fiquei sem cantar por causa de 2 rodelas de abacaxi. Né? Então, assim, tem coisas que impossibilitam, alimentos ácidos, gelado, né? E o uso excessivo da voz. Contra essas coisas aqui não tem nem o que se fazer. Tem alguns gargarejos que pode amenizar, mas não vão resolver, gente. Infelizmente, eu não tô querendo ser má, perversa, ser radical, mas são ossos do ofício, gente. Se você é médico, você não vai poder beber antes de uma cirurgia. Né? Mas eu vou abrir mão de um prazer da minha vida, ossos do ofício. Né? Assim como um cantor, um atleta,
ele não pode nem manter relação antes de uma maratona, antes de uma partida de futebol, de uma Copa do Mundo, por exemplo, para não haver cansaço, desgaste físico. Então, assim, por que que o cantor tem que ser diferente, né? Porque tem que ser músico, desobediente, desregrado, né? Que faz tudo errado, até perder a voz. Então, a gente pode, assim, prevenir para não precisar remediar lá na frente. Tá, gente? Então, letra I, para fechar essa primeira parte da matéria, ficar exposto ao ar-condicionado por muito tempo, entre parênteses, resseca a via respiratória. Quem precisa trabalhar, gente, em ambiente com ar-condicionado o dia inteiro, precisa trabalhar também com uma garrafa de água ao seu lado para beber o dia inteiro, para hidratar as pregas vocais. Você não pode estar em um ambiente extremamente gelado, na verdade, gente, desagasalhado. É legal você ter um cachecol, ter um blazer, alguma coisa que você possa jogar para você se aquecer. O inimigo do cantor, número 1, é o choque térmico, sabe? Você tá no ar de 17 graus, aí sai no calor de 45 graus aqui no Rio de Janeiro. Você vai ficar ruim, vai inflamar a amígdala, vai ficar... Não tem como cantar bem assim, gente. Sabe? O seu instrumento é o corpo. Se você pega um violão, madeira, deixa exposto ao sol, depois coloca no ar, empena a madeira. E por que com o nosso corpo, né, que é um tecido mole, não vai acontecer nada? Acontece, gente. Então a gente tem que cuidar. Então, assim, se você trabalha num ambiente com ar-condicionado, beba bastante água e procure se proteger do choque térmico, se for possível, tá bom? Se não for, hidrate bastante, que já vai ajudar bastante. Essa foi a primeira parte da matéria, né? Sobre as coisas do que não fazer, coisas que vocês podem evitar, tá bom, gente? Tem muita coisa ainda que eu vou falar dentro dessa matéria. Eu só terminei o primeiro tópico do que não fazer. Depois a gente vai terminar ela em outra aula sobre as consequências do mau uso e o que fazer para preservar a voz. Essa é uma matéria que eu levo mesmo 2 aulas para dar, porque ela é uma matéria um pouco mais extensa, tá? E qualquer dúvida eu estou aqui, você pode me procurar que eu vou te responder, tá bom? Beijo para você.